Fala aí pessoal, vamos para a correção dos exercícios teóricos do módulo 6, módulo de criptografia. Primeira questão, qual característica define uma criptografia simétrica? Utiliza chaves diferentes para criptografar e descriptografar os dados. Letra B, usa uma função unidirecional sem possibilidade de reversão. Letra C, utiliza a mesma chave para criptografar e descriptografar a informação. E letra D, não pode ser utilizada para comunicação entre partes diferentes. Vamos lá. Primeira opção é a letra A, utiliza diferentes chaves, né, para criptografar e descriptografar. Isso é característica da criptografia assimétrica, né? Até porque simetria significa igualdade entre os dois lados. Assimétrico é desigualdade, ou seja, são chaves diferentes. Né? Desigualdade no sentido de ser diferente e não desigual. Alternativa B, usa uma função unidirecional sem possibilidade de reversão. Isso é a característica do hashing, né, do hasheamento, não da criptografia. Letra C, o contrário da letra A, é a resposta correta, então a criptografia simétrica utiliza a mesma chave tanto para criptografar, tanto para descriptografar a informação. E letra D não pode ser utilizada para a comunicação entre partes diferentes, pode ser utilizada. Tem alguns cenários que a criptografia assimétrica pode ser um pouquinho mais segura, mas não quer dizer que a simétrica não possa ser utilizada. E tem comunicações entre partes diferentes que também a criptografia simétrica tem tanta segurança quanto a assimétrica. Logo, a alternativa C é a correta. Número 2. Qual é a principal vantagem da criptografia assimétrica em relação à simétrica? Letra A. Requer menos processamento computacional. Letra B. Utiliza a mesma chave para todas as operações. Letra C. Permite a troca segura de chaves sem compartilhamento prévio. Ou letra D. Armazena senhas de forma irreversível. Beleza. A criptografia assimétrica requer menos processamento que a simétrica? Não, isso é falso. Ela requer mais processamento porque lida com chaves diferentes. Letra B, utiliza a mesma chave para todas as operações? Errado, né? Utiliza chaves diferentes. Quem usa a mesma chave é a criptografia simétrica. Letra C, permite a troca segura de chaves sem compartilhamento prévio. Perfeito. Esse é o caso, porque a gente vai ter um par de chaves e a gente pode compartilhar somente a chave pública, que não tem problema de ser vazada ou interceptada nesse caso. Então essa é a vantagem da criptografia assimétrica, né? Essa troca segura de chaves. E letra D, armazena senhas de forma irreversível, uma resposta que não faz muito sentido. Logo, correta é a letra C. Número 3. Qual dos algoritmos a seguir é classificado como criptografia de chave pública assimétrica? A. AES, B. DES, C. RSA, D. Blowfish. Entre essas opções, A, B e D são algoritmos de criptografia simétrica, chave privada. Então, a simétrica sobra aí como alternativa letra C, RSA, sendo aí o algoritmo mais popular de todos de criptografia assimétrica. Correta é a letra C. Número 4. O que é hashing no contexto de segurança da informação? Alternativa A. Processo de encriptar dados com uma chave pública. Letra B. Técnica de compressão para reduzir o tamanho de arquivos. Letra C. Transformação de dados em um valor fixo e unidirecional. Ou letra D. A conversão de texto em binário para facilitar a leitura. Bom, a letra A. Processo de encriptar dados com uma chave pública. Não é o contexto de hashing, é o contexto de criptografia. E chave pública, criptografia assimétrica. Letra B, técnica de compressão? Não, o hash não é compressão. Compressão é justamente a própria técnica de compressão, né? Então não é essa letra B, né? Alternativa C, transformação de dados em um valor fixo e unidirecional. Perfeito, é isso que caracteriza, né, o hashing, principalmente a parte aqui do unidirecional. Letra D, conversão de texto em binário para facilitar a leitura, também não faz muito sentido com hashing, então sobra a alternativa C como a correta. Faltou mudar aqui, né, a escrita, a opção correta. Fiz um cortezinho aqui para não esquecer de trocar e já acabei trocando então. Vamos lá. Exercício 5. Qual é a principal diferença entre hashing e criptografia? A. A criptografia transforma dados em texto ilegível e irreversível. Letra B. O hashing permite recuperar os dados originais, enquanto a criptografia não. Letra C. O hashing é unidirecional e não reversível, enquanto a criptografia é reversível com a chave correta. Ou letra D. Ambas utilizam sempre chaves simétricas para a proteção de dados. Vamos lá. Criptografia transforma dados em texto ilegível e irreversível. Até aqui está correto. A criptografia transforma dados em texto ilegível, mas é reversível, certo? A gente consegue reverter a informação e ler, de fato, o que está sendo criptografado, o que foi criptografado no caso. Então essa alternativa está errada. O hashing permite recuperar os dados originais, enquanto a criptografia não, é justamente o contrário.
A criptografia permite recuperar os dados originais, enquanto o hashing não, porque ele é irreversível e unilateral. Letra C. O hashing é unidirecional e não reversível. Beleza, né? Um sinônimo aí de unilateral. Enquanto a criptografia é reversível com a chave correta. Perfeito. Essa aqui tende a ser a resposta correta. E letra D. Ambas utilizam sempre chaves simétricas para a proteção de dados. Não necessariamente, criptografia tem tanto chave simétrica e assimétrica, e o hashing não está associado ao uso de chaves. Então, a alternativa correta aí é a letra C. Número 6. Qual característica está presente em uma função de hash segura? Pode ser facilmente revertida com força bruta, opção A. Opção B, gera resultados diferentes para a mesma entrada. Opção C, pequenas alterações na entrada geram saídas totalmente diferentes. Ou opção D, necessita de uma chave privada para funcionar. Então pode ser facilmente revertida com força bruta. Isso aqui não seria legal, né? Seria uma função de hash insegura, então não é a alternativa correta. Gera resultados diferentes para a mesma entrada, isso está incorreto também, porque uma das funções do hash é justamente verificar a integridade de arquivos, e aí ele faz isso justamente porque as saídas são sempre as mesmas para conteúdos iguais, certo? Quando todos os bits são idênticos. É isso que caracteriza aí a veracidade de fazer uma checagem de integridade com a função de hash. Então isso aqui seria inseguro. Alternativa C. Pequenas alterações na entrada geram saídas totalmente diferentes, né? Justamente ao contrário aqui da B, e é justamente isso que se trata aí, uma função de hash segura, tende a ser a alternativa correta. Alternativa D. Necessita de uma chave privada para funcionar. É errado, né? Não, o uso de chaves não está relacionado à função de hashes, logo essa também não é uma alternativa correta. A alternativa correta seria aí a letra C. Número 7. Durante um ataque de unshadow no Linux, quais arquivos do sistema são combinados para recuperar senhas com hash? Alternativa A, etc shadow e var log syslog. Alternativa B, etc passwd e etc shadow. Alternativa C, etc group e etc shadow. Alternativa D, etc passwd e etc hosts. etc passwd e etc hosts, aqui está certo, aqui está errado, né? O hosts é aquele arquivo lá que contém aí algumas entradas manuais que a gente coloca de conversão de domínio para conversão de domínios para IP ou de IP para domínio. Então não faz muito sentido. A letra C, etc group e etc shadow. O etc shadow faz parte, o etc group não, só vai conter os grupos do sistema, do Linux. Letra B, etc passwd e etc shadow. Beleza, faz sentido. Essa alternativa são esses dois arquivos aqui que a gente utiliza para esse tipo de ataque. E letra A, shadow e var log syslog. O var log syslog também não faz muito sentido nessa ocasião. Dito isso, a alternativa correta é a letra B. Número 8. Qual é o objetivo da codificação encoding? Letra A, proteger dados confidenciais com criptografia. Letra B, tornar os dados legíveis apenas com uma chave privada. Letra C, representar dados em formatos compatíveis entre sistemas. Ou letra D, garantir a integridade dos dados armazenados. Então vamos lá, garantir a integridade dos dados armazenados é a característica de uma função de hashing, não de codificação, então não é a alternativa correta. Representar dados em formatos compatíveis entre sistemas, beleza, faz sentido com o uso de codificação, né? Porque quando a gente quer conversar entre dois sistemas, por exemplo, e vamos supor que aquela informação pode passar por diversos canais e ser alterada de alguma forma, pelo menos a níveis mínimos, certo? A gente justamente faz a codificação dessa informação para conseguir fazer com que ambos os sistemas entendam, né, o conteúdo daquela informação de modo correto. Letra B, então tende a ser a alternativa correta. Letra B, tornar os dados legíveis apenas com uma chave privada também não faz sentido, até porque o uso de chaves também não está relacionado à codificação. E letra A, proteger dados confidenciais com criptografia. Isso é simplesmente o ato de criptografar ou encriptar uma informação e não codificá-la, né? Então a alternativa correta aí é a letra C, né? Tem que mudar aqui para C, representar dados em formatos compatíveis entre sistemas. Número 9. Qual das opções abaixo representa uma técnica de codificação? A, base 64, B, AES, C, RSA, D, SHA-256. SHA-256 é um algoritmo de hashing, não é essa alternativa. RSA, como a gente já viu, é criptografia assimétrica, algoritmo de criptografia assimétrica, e o AES é um algoritmo de criptografia simétrica. Então sobra aí o base 64 como a alternativa correta. E por último, qual é o objetivo da criptografia em trânsito? A, proteger dados armazenados em um disco rígido. B, proteger dados durante a comunicação entre dois pontos. C, verificar a identidade do emissor da mensagem. Ou D, codificar dados para que possam ser transmitidos mais rapidamente. Então a opção A aqui, proteger dados armazenados em um disco rígido,
não é correto, porque aqui estamos falando de criptografia em trânsito e isso é criptografia em repouso, tá? Porque os dados vão estar armazenados em repouso no disco rígido. B, faz sentido, proteger dados durante a comunicação entre dois pontos, então porque vai estar em trânsito, né, entre os dois pontos, então faz muito sentido. A letra C, verificar a identidade do emissor da mensagem não é relacionado ao uso de criptografia em trânsito também. E codificar dados para que possam ser transmitidos mais rapidamente, isso é justamente o encode, né, a codificação. Então, também não está relacionado à criptografia. Dito isso, a alternativa correta é a letra B. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E nesse módulo também teremos exercícios práticos. Então, eu vejo vocês na aula de correção dos exercícios práticos. Valeu e até mais.